Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Nosso Senhor Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria anunciar aqui para vocês, na próxima quinta-feira, dia 14 de agosto de 2008, às 19h30, na Livraria Cultura, no Recife, no Paço Alfândega, será lançada a antologia poética do Ângelo Monteiro, Todas as Coisas Têm Língua, editado pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Então, quem for aí do Recife, não perca. Tá? O Ângelo Monteiro é uma inteligência extremamente criativa e original, uma das poucas que ainda resta no Brasil, né? Neste momento em que o Paulo Coelho é o intelectual brasileiro mais importante, né? A gente tem que tomar uma providência, então é melhor ler o Ângelo Monteiro. E também queria lembrar a vocês o curso Introdução ao Método Filosófico, que vai haver aqui, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, de 29 de setembro a 4 de outubro. Ainda há algumas vagas, já não há mais vaga no mesmo voo, de maneira que vai haver uma pequena diferença de passagem, mas ainda há vagas para o curso. E vocês podem ter informações pelo telefone 041-3262-0100 ou 041-9974-4443. Também queria avisar vocês, fiquei sabendo aqui, a Bárbara Gância, que essa semana escreveu aquele artigo tão simpático, reconhecendo um erro de 10 anos, que é uma coisa que o jornalista brasileiro nunca faz. O jornalista brasileiro, como sabe, é impecante, é infalível, né? Nunca erra. Quer dizer, durante 16 anos eles fazem de conta que não existe o Foro de São Paulo, e depois quando não tem mais jeito de esconder, o que eles fazem? Fazem que nem está fazendo o Globo. Eles começam a falar do assunto como se fosse coisa velha, como se eles sempre tivessem noticiado, como se fosse rotina. E a Bárbara Gância não reconheceu, fala, poxa vida, vai dar uma mal mancada aqui, né? O Olavo que estava falando a verdade, e os outros todos ou mentiram ou se enganaram. Então, a Bárbara Gância está aqui inaugurando o novo site dela, o blog www.barbaragancia.com.br, e é bom a gente estar lá acompanhando, né, a evolução dos acontecimentos. Também tenho que lembrar a vocês que façam uma visita ao meu novo site www.seminariodefilosofia.org, onde estou lá descarregando mensalmente parcelas de cursos que foram gravados ou transcritos ao longo de 20 anos. Agora está lá umas aulas que eu dei em Curitiba em 2002. No próximo mês já vamos colocar mais material, espero colocar alguns vídeos também. Então é isso. Bom, o acontecimento da semana é evidentemente essa invasão da Geórgia pela Rússia, e todo mundo está querendo saber aí o que está acontecendo, né? Aquele ataque desferido pela Geórgia àquela província separatista surgiu apenas como um pretexto. Porque se fosse esse o caso, né? Se essa fosse realmente a razão da invasão russa, essa invasão cessaria, né, tão logo a Geórgia pediu pinico, pediu armistício, né? Pediu cessar-fogo. Né? Agora os russos não querem nem saber, com cessar-fogo ou sem cessar-fogo, eles vão em frente e vão tomar a Geórgia inteira. E não só tomar a Geórgia inteira, o detalhe mais importante é o ataque que eles fizeram a esse oleoduto, que é um dos mais importantes canais de transporte de petróleo para a Europa Ocidental. Quer dizer, essa é uma mensagem muito clara para todo o mundo ocidental. Olha, o seu petróleo está aqui na nossa mão. Se a gente quiser, a gente fecha a torneira e vocês estão ferrados.
Isso quer dizer que o bom e velho imperialismo russo, que todo mundo pensou que tinha acabado, né? Na verdade nunca acabou, sempre esteve aí. Agora simplesmente está botando as manguinhas de fora. E é bom vocês acompanharem o noticiário para vocês verem a diferença do que existe entre o que os russos estão fazendo aí e o que os americanos fizeram no Iraque. Vamos ver se na Geórgia, né, eles vão criar eleições livres, com vários partidos, com imprensa livre. Vamos ver se eles vão fazer na Geórgia aquela injeção de dinheiro monstruosa que os americanos fizeram para reconstruir o país. Vamos ver se 2 anos depois da guerra, a economia da Geórgia já está prosperando, está todo mundo ficando rico, como está acontecendo no Iraque. Vamos ver como é que é isso, né? E também não custa lembrar que os Estados Unidos, quando entraram no Iraque, eles entraram com muito menos soldados do que o Saddam Hussein tinha lá. O Saddam Hussein tinha 500 mil, eles entraram com 100 mil. Né? E na Geórgia, ao contrário, a Geórgia tem 20 mil soldados, a Rússia entrou com 500 mil. Quer dizer, uma desproporção de força brutal, né? Tanto os Estados Unidos estavam em inferioridade que o mundo inteiro previa que os Estados Unidos iam perder. A imprensa mundial inteirinha falou, eles vão se ferrar lá, o Saddam Hussein vai acabar com eles, pá. Quando os americanos ganharam em 2 ou 3 semanas, né, aí todo mundo fez de conta que não tinha falado nada. Com aquela peculiar honestidade da grande mídia, né, quando eles eram 100%, eles fazem de conta que não aconteceu nada. Então, agora vocês vão ver o que é bom para tosse aí, o que é verdadeiro imperialismo, né? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Eu? Tudo bem? Quem é? Essa ligação tá muito ruim, tá muito ruim. Quando a ligação ficar ruim, a gente vai ter que cortar na hora, senão a gente perde tempo aqui, mas não se ouvia nada. Mas falando em Bárbara Gância, como ela reconheceu o seu erro, né? Então lá no site vermelho.org, um tal de Baixamiro Borges ficou brabo pra caramba, entendeu? E reclamou, chamando ela de fascista, né? E aproveitou para chamar de fascista também a Mira Leitão, Arnaldo Jabor, Diogo Barnaro, Arnaldo Azevedo, todo mundo. Comunista é assim, quando ele não sabe o que dizer, ele começa a gritar fascista, né? Que nem a Maria Conceição Tavares, vendido. Esse aqui é fascista. Esse moleque é um idiota perfeito, mentiroso pra caramba. Por quê? Ele aqui tá brabo, porque a Bárbara reconheceu a existência de um fato que eu vinha descrevendo há mais de 10 anos, que é essa aliança do PT com o FARC, com o Mir Chileno e com as outras organizações criminosas que pertencem ao Foro de São Paulo. E todo mundo dizendo que isso não existia. Por fim, veio a prova de que existia mesmo. Então está aí um fato. O que você tem a alegar contra o fato? Nada. Então pode ficar bravo e xingar de fascista. Tá certo? A gente sabe por que eles gostam tanto desse tipo de xingamento? Eu, quando digo que um sujeito é fascista, eu digo isso cientificamente. Quer dizer, é um indivíduo que defende uma ideologia, ou está vinculado a uma organização que defende um determinado tipo de regime historicamente identificado. Comunista, quando chama um sujeito de fascista, quer dizer apenas que ele não gosta do sujeito, ou que o cara não que é anticomunista, né? Tanto é assim que, olha aqui, ele diz que a Bárbara Gância é racista, porque a Bárbara Gância não gosta de hip-hop. Quer dizer, não gostar de hip-hop é racismo. Pô, Baixamiro, vai tomar no seu cu, rapaz, larga de ser idiota, mentiroso, canalha. Olha aqui, esse sujeito pertence a um partido que apoiou a tirania mais sangrenta que já existiu na história humana, que é a tirania chinesa, que matou 60 milhões de pessoas por baixo. Tá certo? Quer dizer, qualquer sujeito que é membro do PCdoB é cúmplice disso, tá certo? É cúmplice moral de genocídio e não tem direito de abrir a boca. O que quer que você diga é merda. Se abre a boca, só sai merda, tá entendendo? Cala a boca, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Você tá entendendo? Você, olha, não vem dizer que eu estou te respeitando. Não te respeito, eu não respeito essa merda do seu partido. Eu acho que todo mundo, seu partido devia ser fechado, todos deviam ser responsabilizados criminalmente por crimes contra a humanidade, que todos vocês são cúmplices, tá certo? O lugar de vocês todos é na cadeia e na lata de lixo da história. A existência do PCdoB é um escândalo. O partido de linha chinesa, o partido maoísta, como é que pode existir? É a mesma coisa que existir um partido hitlerista. E quando esses caras começam a chamar os outros de fascista, a gente sabe por que é. A gente sabe que o fascismo só prosperou na Europa graças à ajuda que a União Soviética deu para a Alemanha. A União Soviética armou a Alemanha. Quer dizer, falar mal da boca para fora e por baixo do pano está lá ajudando. Né? Então, depois, quando o Hitler invadiu a União Soviética, daí
Eles, então, para limpar o crime que eles mesmos tinham feito, a cumplicidade deles mesmos com o fascismo, começaram a chamar todo mundo fascista, então até hoje. Então, olha aqui, outra coisa, ele diz que, reclama aqui que o pessoal está falando da Farc, é narcotraficante, ele diz que o Uribe é narcotraficante, ele vai, me traga alguma prova, porque até hoje a única prova que vocês falam coisas horríveis do Uribe, e diziam até que ele tinha ligação com os paramilitares, a única prova que eu vi de ligação, nem digo com o narcotráfico, com os paramilitares, foi aquela foto maquiada que apresentaram, e aparecia o Uribe, um bracinho ali enxertado, dando a mão para um cara dos paramilitares, que qualquer criança via que aquela foto tinha sido feita no Photoshop. Essa é a prova que vocês têm. Agora, e as provas que nós temos? Os milhares de páginas de atas do Foro de São Paulo, rapaz, e os 2 discursos do Lula. Quer dizer, você está lutando contra a verdade, a coisa está ali óbvia, está mais do que provada, tá certo? E você vê, são os fascistas sem máscara. Pô, mas que falta de imaginação, falta de estilo, tu é besta mesmo, né, moleque? Ele se inventa pelo menos um xingamento mais original, que é só de chamar os outros de fascista, já deu no saco. Agora, outra coisa maravilhosa que apareceu aqui é o artigo do brigadeiro Sérgio Ferola, que saiu no Le Monde Diplomatique, que é o órgão oficial do comunismo internacional. Então ele aqui reclamando contra a ocupação da Amazônia, tá certo? Quer dizer, vocês sabiam que tem um monte de direitistas, imperialistas, né, tomando a Amazônia da gente, né? E o artigo é publicado no Le Monde Diplomatique é reproduzido no site do PT. Quer dizer, o PT e o Ferola estão reclamando contra a ocupação da Amazônia. Mas, cara, não são vocês mesmo, os petistas, que estão lá desocupando áreas inteiras da Amazônia para entregar para o organismo internacional? Não são vocês que estão expulsando fazendeiros honestos, tá certo? Para entregar para repúblicas indígenas biônicas inventadas pela ONU? Quer dizer, eles mesmos fazem a coisa, eles mesmos acusam os outros. Ferola, tu não tem vergonha nessa sua cara. Eu nunca achei que você valesse nada. Porque, olha, o pessoal, militares, amigos meus, assim, dizem assim, não, você não pode falar assim, porque o cara é um oficial das Forças Armadas, e o pior ainda, se tu é um oficial das Forças Armadas, então você tem a obrigação de ter vergonha na cara, não ser mentiroso do jeito que você é. Porque até hoje tu não esclareceu direito aquela coisa, aquele encontro que você foi lá na Bolívia, tá certo? Pra tramar a guerra do povo inteiro, tramar a guerra junto com Hugo Chávez e outros, e você disse que não foi, tá certo? E a sua conferência está lá no site oficial do governo da Bolívia, e você, para dizer que não foi, mostrou a prova de que você estava no Rio de Janeiro, mas numa outra data. Quer dizer, tu vem com essas mentirinhas e o pessoal quer que eu te respeite? Não te respeito não, tu para mim é um moleque mentiroso, safado. Tá certo? E se encontrar cara a cara, eu vou te dizer exatamente isso. Ó, você e esse seu Ivan Frota, você tá entendendo? Estão lá conspirando com o comunista, com o Farc, vocês não valem o que comem. Vocês estão sujando as nossas Forças Armadas, estão vendendo as nossas Forças Armadas para aqueles que querem botar os seus colegas de farda, seus companheiros de farda na cadeia. Você está vendendo as Forças Armadas aos seus perseguidores? Você não tem vergonha? Vive aí de beijinho, trocando beijinho com a revista Caros Amigos, com o Mundo Diplomacia, com o site do PT. Que é isto, minha gente? Tu devia ser expulso das Forças Armadas. A tapa. Ora, aqui, a expoliação dos bens nacionais e a decorrente exclusão social. Ora, vai dizer isso para a Polícia Federal, seu moleque. Todo mundo pode ver no YouTube, né? Aqueles vídeos da Polícia Federal, chega na porta da fazenda, né, para invadir. O fazendeiro, coitado, um caipirão, perguntou, tem mandado? Não, não tem, então você não pode entrar. Daí o oficial fala, então vou entrar à força. E vai lá e que arrebenta o portão e toma tudo. Daí aparece, né, as mulheradas lá tudo chorando, né? Tem até uma velhinha, a pessoa humilde do povo, dizendo que se eu pegasse o presidente, eu passava o fígado dele e comia. Tá certo? Eu digo, eu nem sei, você tem fígado, dona? O que é isso, porra? E olha que o Lula não tem nada, o Lula é feito de matéria homogênea. Matéria fecal homogênea, tá entendendo? E ainda o oficial diz, não, nós não podemos fazer nada porque é a ordem do presidente. Quer dizer, o presidente está entregando áreas inteiras do país, uma área imensa, para formar 200 nações indígenas, entre aspas, a serviço da ONU. Agora fica esse palhaço aqui, desse
ferola, reclamando e ao mesmo tempo puxando o saco desse esquerdista. O que é isso, porra? A quem vocês pensam que estão enganando? Na verdade, estão enganando muita gente, sim. Sobretudo enganando vocês mesmo, enganando o esquerdista. Agora, aqui eu recebi uma carta muito interessante da Sandra Almeida, que diz que teve lá uma discussão com o senhor Eduardo Rabenhorst, professor titular de Filosofia do Direito na Universidade Federal da Paraíba, doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo, na França. O homem tem ali um carão de título, né? E daí discutiu com o cara, e a propósito, sobretudo, da proibição judicial daquele cartaz, os cristãos lá na Paraíba fizeram, em Campina Grande, fizeram um cartaz dizendo: Deus fez homem e mulher e viu que era bom, né? Então, ele dizendo que isso aí é a expressão de uma opinião. Eu falo, não, isso aí não é expressão, isso é uma expressão, de uma tradição cultural de 2000 anos consagrada. Se isso é proibido, então significa que a sua autoridade, seu doutor, é maior do que esses 2000 anos de história. Daí vem mais para dentro, surge uma coisa, vai por a disputa que vai para o lado religioso, né? E ele diz: não, você não sabe nada disso, para mim, diz para Sandra, você não sabe nada, você não conhece nem a tese do Roberto Cicuteri sobre a origem andrógena de Adão e Eva, né? E daí ele tenta impressionar a mulher com a citação desse negócio. Sabe o que é Roberto Cicuteri? Esse livro Roberto Cicuteri é um livro de astrologia esotérica muito do vagabundo, Sandra. O cara está enganando você, ele é pior do que você está pensando. Claro que na discussão aqui, vamos dizer, a Sandra dá de 10 a 0, mas não é para dar de 10 a 0, é para dar de 100 a 0. É para dar um pontapé no meio do cu desse filho da puta e tirar ele da cátedra. Tu não pode ficar sentado na cátedra, tu tem que ir na privada, é o seu lugar, rapaz. E cuidado, porque quando você sentar lá, tu pode, né? Se o semelhante se atrai, você pode cair lá dentro. Entendeu? Roberto, o cara vem citar aqui, Roberto Cicuteri. Ai, meu saco! Porra, como é que pode? O cara é professor titular e ele cita lá o autor, todo mundo pensa que é alguma coisa, quando você vai ver uma merda de um livrinho de astrologia esotérica, daquele bem vagabundinho. Que é isso? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? 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 Ô, essa ligação tá horrorosa, hein? Hoje tá ruim o negócio, tá aqui. Não se consegue nada. Então, olha aqui. Também saiu, né? E deu aí na Veja. O narcotráfico monta cursos para jovens integrantes de quadrilha aprender técnica de guerrilha e uso das armas. E uso de armas. Tá aqui. Tá lá na Veja. O blog do Reinaldo. E o pessoal vai dizer, não tem nenhuma aliança PT-FARC. Né? Claro que tem aliança PT, FARC, PCC, Comando Vermelho, tudo isso é uma única rede. Vocês querem ver? Vejam o que aconteceu ali no Equador. Olha que coisa incrível, né? O governo do Equador, o Rafael Correa, né? O governo reconheceu que a Constituição do Equador foi feita com a ajuda, tá certo, de, aspas, especialistas estrangeiros, né, pertencentes a uma ONG espanhola comunista, CEPS, Fundação CEPS de Valência, tá certo, pagando $18 mil para cada um por mês, para os caras redigir a Constituição. Quer dizer, a Constituição feita por estrangeiro, tá certo? E ninguém no Equador sabia disso. E daí o que eles fizeram? Contratou os caras para eles fazerem uma Constituição que já entra todo esse problema da nova ordem mundial, abortismo, casamento gay, tá certo? Permite que o Estado, né, interfira nos valores morais ensinados pelos pais das crianças, elimina o pátrio poder, estão fazendo tudo de acordo com o figurino aí da nova ordem mundial. Cada um ganhando $18 mil por mês para ir lá enganar os equatorianos, o cara pensar que estão votando uma Constituição Nacional. Quando houve, vamos dizer, isso é mais do que interferência estrangeira. Não é que eles estão interferindo, eles estão fazendo, eles fizeram a Constituição, porra. Agora, recentemente, quando teve aí o plebiscito lá na Bolívia,
foram lá uns observadores parlamentares brasileiros, entre os quais um cidadão, uma coisa que atende pelo nome de Dr. Rosinha, né? Qualquer sujeito que se chama Dr. Rosinha vem falar comigo, eu cuspo na cara. O que é Dr. Rosinha? Toma vergonha nessa sua cara. Arruma um nome decente, porra. Dr. Rosinha. Vá, merda. Né? Então, o Dr. Rosinha chega lá e diz, não, nós viemos aqui porque nós somos observadores isentos. Nós não somos como os Estados Unidos que interferem na política interna dos outros. Eu digo, Dr. Rosinha, eu sei que eu sou analfabeto. Assim, quer dizer, pedir para o senhor ler alguma coisa, eu sei que é exigir demais. Mas pede para sua mãe, para sua mulher, tá entendendo? Algum seu filho, alguém que saiba ler, você tá entendendo? Que leia o discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro de São Paulo, onde ele confessa que ele e outros governantes latino-americanos foram eles que produziram o resultado do primeiro plebiscito na Venezuela. Está lá crime e confessa. Agora vem dizer que o governo brasileiro é observador isento? Ora, porra, lá você sabe o que é observador isento, porra? Né? E os americanos interferem. Ora aqui, vou contar uma historinha para vocês. O senador Barack Obama, tá certo? Quando ele foi eleito senador a primeira vez, as máquinas de apuração eram de fabricação venezuelana e eram operadas por venezuelanos. Quer dizer, é a Venezuela que está interferindo aqui, dentro da política interna americana, criando um vagabundo que nem esse Obama. E você vai dizer que o americano está interferindo lá dentro? Devia interferir, devia até invadir aquela porra lá. Tá, invadir e tirar esse vagabundo, esse Chaves de lá, como tirou o Saddam Hussein. Tá certo? Agora, os Estados Unidos são um país que não sai invadindo coisa assim. Realmente não é assim. Todas as interferências americanas ou foram em resposta à agressão direta, como foi o caso do 11 de setembro, ou foi a chamado de governos que pediram socorro, como o governo do Vietnã do Sul pediu quando foi invadido pelo Vietnã do Norte. Isso não é intervenção americana. Os Estados Unidos está lá, vamos dizer, cumprindo um acordo assinado com um aliado, porra. Outra coisa, se você pegar a totalidade das pessoas que foram, vamos dizer, combatentes que foram mortos pelos Estados Unidos, desde o começo do século XX até hoje, existe esse dado, são 2 milhões de pessoas. Claro que morreram alguns civis, que em toda a guerra morre civil, tá certo? Mas a quase totalidade são soldados em combate, 2 milhões. 2 milhões foi o que o Pol Pot matou no Camboja, porra! Você pega uma nação do tamanho dos Estados Unidos, com todas as ações que teve no exterior, dá 2 milhões de pessoas. Agora, 2 milhões para comunista é brincadeira, porra. Eles matam no fim de semana. Né? Agora, falar em comunista... Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Olá, tudo bem? É o Alan de Brasília. Tudo bem? A sua ligação tá boa. Tá boa? É porque eu sempre desligo o rádio antes. É o que tem que fazer. Tem que desligar aí o computador. Então... Você tá falando por telefone ou pelo Skype? Tô no Skype. Uai, como é que funciona o seu Skype, os outros não? Que coisa. Vamos lá, mas diga aí. Eu sou o Alan, eu falei contigo faz 2 semanas, sou Alan do site vigilanciademocrática.org. Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu tenho 2 perguntas, Olavo. É o seguinte, a gente sempre ouve falar que a teologia da libertação ela era mais forte no Brasil e que com João Paulo II ela teria reduzido. Eu queria saber qual a influência da teologia da libertação hoje aqui na América Latina, no mundo, né? E também eu queria... É gozar, tem gente que a teologia da libertação foi derrotada. A teologia da libertação está governando a América Latina, porra. Também acho. O Foro de São Paulo é a criação da teologia da libertação. A teologia da libertação está no poder na América Latina. Intelectualmente, aqui já está totalmente desmoralizado no mundo inteiro. Mas desmoralizar intelectualmente não quer dizer que você não vai ter poder político. Isso aí é a mesma coisa que eu discuti com o Nelson Rockefeller e desmoralizá-lo intelectualmente. Está totalmente desmoralizado, está derrotado. Sim, só que ele tem bilhões e não tem nada. Essa é a mesma coisa. Está desmoralizado intelectualmente, mas tem todo o poder político, porra. Quer dizer, é isso que tem o conservador, liberal, tem muito, meio católico, tem muito idiota. Sabe? O Vaticano atuou contra, não funcionou no caso?
No caso, o Papa João Paulo II, todos falam que ele combateu a teologia da libertação, né? Eu queria saber se até que ponto enfraqueceu ou não. Bateu é coisa nenhuma. Ele excomungou alguém? Nenhum único. João Paulo II, sob certo aspecto, é uma pessoa admirável, mas nesse ponto foi fraquíssimo. Ele não fez absolutamente nada contra essa gente. Falou lá 2, 3 palavrinhas. O que adiantou? Só quem foi excomungado foi aquele bispo Dom Castro Maia, tá entendendo? E o Lefebvre, o pessoal da ala conservadora. Eles foram excomungados. Agora, a teologia da libertação, embora fosse obrigação do Papa excomungá-los, porque eles estavam incorrendo, está sendo na punição, que está lá prevista no decreto contra o comunismo do Pio XII e João XXIII, não excomungou ninguém. Agora, os fiéis aceitam isso. O pessoal não entende. Olha, se o sujeito é Papa, não quer dizer que ele esteja certo em tudo, e você tem obrigação de corrigi-lo quando ele está errado. Senão, você está fazendo o quê? Você está tentando o Papa. O Papa é um ser humano como nós, você está entendendo? Ele é infalível quando legisla em matéria de doutrina e moral ex cátedra. Nas suas decisões políticas, você tem a obrigação de obedecê-lo, mas não tem que dizer que ele está certo, você não tem que concordar com ele. Isso aí é que nem no exército, você tem que obedecer o seu coronel, mesmo que ele te mande fazer uma cagada, está entendendo? Agora, obedecer uma coisa, concordar é outra. Então você tem a obrigação, tá certo, de dizer, você está errado nisto. E ninguém quer fazer, porra. Você tem perspectiva de enfraquecimento desse grupo agora, ou será que vai continuar muito tempo esse pessoal? Se ninguém faz nada contra eles, só pode fortalecer. Nem o Bento XVI. Na hora desse pessoal, vamos dizer que é fiel, as pessoas que são fiéis à igreja, eles têm que agir. Não é só reclamar, e não é só discussão doutrinal. Por exemplo, eu li há anos atrás um livro de um autor muito bom, é um autor belga que viveu no Brasil, esqueci o nome, e contra a teologia da libertação. Mas era uma discussão puramente teórica, em alto nível, muito respeitosa. Não se discute respeitosamente com bandido. Se discutir eu li um artigo seu que você... Diga. Desculpa. Eu li um artigo seu que fala que, eu não me lembro da data, mas ele fala que aquela organização não católica chamada Católicos pelo Direito de Decidir teria sua sede, acho que num prédio de Irmãs Carmelitas em São Paulo, lá do CNBB. Exatamente. Procede isso? Quem cedeu essas salas? Procede? Eu não sei. Não sei, alguém cedeu. Nossa. Eu fiquei horrorizado quando li isso. É horrível. Agora, esse negócio chamado CNBB, presta atenção, CNBB tem que ser fechada. Agora, me escreve aí um sujeito católico sério diz, não, mas a CNBB não tem autoridade, ela não fala em nome da igreja. Eu digo, avise disso o povo brasileiro, ninguém sabe disto. Por quê? Se ela não fala em nome da igreja, mas vocês deixam falar. Se ela não tem o direito de falar em nome da igreja, a primeira vez que ela falar, você tem que processar os caras, porra. E pedir a excomunhão deles, são todos comunistas. Se vocês não fazem isso, vocês estão dando autoridade para esses caras. A imprensa também, ela sempre vai entrevistar aqueles sujeitos mais, digamos, modernistas que existem. Essa turma de imprensa, que é tudo esquerdista, interessa criar uma falsa autoridade católica, que perante o povo representa a igreja, embora não tenha legitimidade para isso. O povo brasileiro não está sabendo. O povo brasileiro está sendo enganado pela CNBB há mais de 20 anos. Pela CNBB em cumplicidade com a mídia. E tudo que é para falar em nome da igreja. O que diz o presidente da CNBB? Não é assim? Então, os arcebispos, as pessoas que são fiéis, têm obrigação de avisar o povo. A CNBB é nada, isso é um monte de vagabundo, comunista, safado, usurpador, que está falando em nome da igreja sem ter autoridade para isso. Você não viu melhora nesses últimos 20 anos então, né, Olavo? O quê? Você não viu melhora em relação à CNBB, a teologia da libertação, nesses últimos 20 anos? Piora, você vê a influência que essa turma... Você veja, o que é o Lula? O Lula é uma criatura do Frei Beto. Frei Beto era um guru, era um mentor espiritual, sei lá o que eles entendem por espíritos, entendeu? Em São Paulo antigamente tinha um jornalzinho que chamava assim, o Espírito da Coisa, e o logotipo era um porco. Né? Eu acho que esse é o único espírito que eles conhecem, é esse. Mas era um mentor espiritual porcino do Lula. Né? Era o Frei Beto. Frei Beto criou o Lula, porra.
E como é que você vai dizer que a Frei, teologia da Frei. libertação não tem mais poder? Veja, vamos dizer, o número de livros do Leonardo Boff que se vende, ninguém lê. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, ó, me dá o título de um livro do Leonardo Boff e diga o que está escrito lá. Ninguém consegue. E, no entanto, vende milhões de livros. Tá certo? Quer dizer, tem alguma operação aí montada para fingir que esse nego vende livro. Eu nunca vi um livro do Leonardo Boff em nenhuma casa que eu visitei. Nunca vi nenhum. E, no entanto, vende milhões. Tá certo? E tem espaço... E o Frei Beto, ele continua sendo Frei? Coitadinho, tá entendendo? Vítima da opressão. Eu sei é que o então cardeal Ratzinger uma vez chamou o Leonardo Boff lá e passou um pito muito paternal. Não, meu filho, não faça essas coisas, papapá. Quer dizer, a diferença de tratamento que deu essa teologia da libertação e a que deu os conservadores é nojenta. Os únicos cristãos de verdade eram os conservadores. Você pode falar o que você quiser do Dom Marcelo Lefebvre, mas ele era fiel. E esses caras não são, você está entendendo? Mas a indicação dos novos bispos não mudou? Continua sendo esse pessoal ligado à PL? É uma coisa que corrompe. Por exemplo, nós todos sabemos que se um católico entra ou no Partido Comunista, ou se ele entrar na maçonaria, ele está automaticamente excomungado. Isso não quer dizer que você vai sair por aí combatendo a maçonaria, não é isso que eu estou falando. Mas se o católico não pode entrar na maçonaria. Bom, quando teve aquela investigação da loja maçônica P2, havia lá na loja maçônica 82 cardeais. Nossa. Agora, você pega os caras que são maçons, os caras que são comunistas, não sei o que. Pô, tem que fazer uma limpa nesse negócio, pô. Tu escolhe, ou tu fica na maçonaria, ou tu vem aqui, pô. Mas, Olavo, mesmo... completamente contra esse negócio de teoria da conspiração maçônica, achar que a maçonaria só fez coisa ruim no mundo. Não é. Esse país aqui, os Estados Unidos, foram criados pela maçonaria, e a maçonaria aqui era cristã, eram todos fiéis, tá, e criaram o país mais cristão do mundo. Então, não pode ser tão ruim assim, mas o que é certo é certo. Tem o decreto papal. O católico não pode entrar na maçonaria. Não pode, porra. Então, quem vai virar putaria agora? Mesmo os novos bispos ainda são ligados à TL? Eu acho que muita gente é. Eu não sei se dentro da igreja ainda tem, vamos dizer, aquela importância numérica que tinha antigamente. Mas, olha, politicamente eles são vitoriosos. Eles estão no poder na América Latina hoje. É. E o Frei Beto ainda é Frei? Não, Frei Beto não é Frei coisa nenhuma. Ele já saiu mesmo, né? Que igual o Boff. Já saiu, o Boff, é. Agora, o pessoal continua tratando como se fossem autoridades eclesiásticas. Sim, ele e o Boff. O Boff eu vi outro dia na televisão falando da eleição do Papa, quando o Bento XVI ganhou o conclave. Pois é, o que ele entende disso? Ele falou tão mal do Papa que eu percebi que o Papa era muito bom. Pois é, agora, o Boff está aí por causa do Ratzinger. O Ratzinger devia ter excomungado esse cara. Ele era prefeito da Congregação para a Defesa da Fé. E não fez nada contra esse cara. Passou a mão na cabeça dele. Agora ele é o Papa, agora ele está com abacaxi na boca. Agora vamos ver como é que ele resolve isso. Mas podia ter agido muito antigamente, não agiu. Foi omisso. Agora tá certo, Olavo. Deus queira que as consiga. Deus queira. Então tá bom, Olavo. Obrigado. É que eu fiquei muito assustado com o seu artigo sobre essa entidade que tem Obrigado. Ao lado do CNBT, eu fiquei assustado. Não tem ninguém que presta dentro da igreja, não. Porque quando eles falam, não, a igreja no Brasil está acabada, não tem mais igreja. Evidentemente é uma hipérbole, uma força de expressão. Tem muita gente boa aqui. Tá certo, um abraço. O bispo Taubaté, quer ver? Como é o nome dele aqui? Eita, perdi o nome dele. Eita, é tão Taubaté? A gente se confunde. Esqueci o nome do bispo Taubaté. Dom Carmo Roden, de Taubaté. Olha aqui, está denunciando a estratégia utilizada por fundações internacionais para implementar no Brasil e na América Latina a despenalização do aborto. Como se viu nesse caso do Equador, dessa constituição fake, escrita com papel higiênico lá para o seu Rafael Correia, assessores internacionais, de uma fundação que inclusive dá dinheiro para entidades ligadas à Farc. Quer dizer, é uma conexão, não é só América Latina. Por exemplo, a revista América Livre, que é a revista do Foro de São Paulo, é feita por uma rede espanhola chamada Nodo 50, que está ligada a mais de 1000 organizações comunistas no mundo. Quer dizer, a conexão é imensa, a rede é imensa. E justamente porque o crime é tão imenso, o pessoal tem medo de ver.
Então fica dizendo, não tem prova da conexão. Olha, meu filho, se você pegasse assim, um agente da KGB, eu digo, olha, me prova a ligação entre o agente da KGB e Stalin. Eu digo, é impossível. Porque nessas coisas não existe ligação direta, nunca existe. É uma estrutura, uma rede. Agora, até o pessoal das Forças Armadas, até o comandante das Forças Armadas está fazendo de conta que não enxerga. Quer dizer, o que ele quer? Encontrar a conexão direta? Quer encontrar o Olivério Medina na cama com o Lula? Na fotografia dos dois lá na cama? Isso não vai encontrar, porra. Porque isso não existe e não é necessário. Se você pegasse o espião alemão durante a guerra, eu digo, prova que tem ligação com Hitler. Eu falei, não tem prova material de ligação com Hitler. Porra, não é assim que se faz. Quer dizer, a prova da conexão nessas coisas de grande envergadura não é como no crime do ladrão de galinha ou do estuprador de esquina. A prova de responsabilidade é, como é que diz, é institucional. O Lula é presidente do Foro de São Paulo, isso é suficiente para ele ser responsável por tudo o que essa organização fez. Agora, esse é um raciocínio muito simples, porque todo mundo está fazendo de conta que não sabe. Quer dizer, se não aparecer lá dinheiro do Olivério Medina na conta do Lula, eles vão dizer, não tem conexão. Isso é um bando de farsante que diz isso. Qualquer pessoa que diga isso é um filho da puta, eles não está mais do que provado. São 16 anos de atas do Foro de São Paulo. Com site e tudo. Com site e tudo, exatamente. Agora, também está aqui outra pessoa maravilhosa que tem na igreja católica, é o padre Paulo Ricardo. Está ele aqui, acabou. Excelente. No site cançãonova.com, um artigo excelente sobre o que é o marxismo cultural e como isso entrou dentro da igreja, está infectando a cabeça de todo mundo. padrepauloricardo.org. É isso mesmo. Excelente. Marxismo cultural e marxismo e revolução sexual. Muito interessante. É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, eu recomendo a vocês o livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. Libido Dominandi quer dizer, é a volúpia do poder, em latim, é uma expressão de Santo Agostinho, com o subtítulo Sexual Liberation and Political Control. Ele mostra ali por A mais B que onde começa o negócio. A liberação sexual é a antessala do controle político. Quer dizer, quando as pessoas se afastam de critérios morais, a sociedade perde os critérios morais, na medida que perde, vem imediatamente o controle direto pelo Estado, que é exatamente como está acontecendo. Olha, alguém aqui, um cidadão, que era luso-brasileiro, voltou para Portugal, me mandou aqui um negócio que é de arrepiar os cabelos. Disse que lá na União Europeia, agora o fisco, imposto de renda, o que faz? Ele invade os casamentos, vai lá fotografar os casamentos, tudo quanto é casamento, para ver se a festa de casamento está no nível de despesa compatível com a renda declarada. E se não tiver, já vai multa e vai todo mundo tacando. Que vai espionar casamento, meu Deus do céu? Tá doido. Meu Deus. Que doideira. Quer dizer, isso é o controle total da vida social pelo Estado. Você veja que coisa extraordinária, né? Os comunistas diziam que eles iam acabar com a religião, com a espiritualidade, criar, como dizia Antônio Gramsci, a terrestrialização completa do pensamento. Como que eles iam fazer isso? Destruindo a propriedade privada dos meios de produção. Eles achavam que tudo isso era apenas superestrutura ideológica da propriedade privada dos meios de produção. Então, destruindo a economia privada, você destruiria, né, toda a cultura espiritual milenária e em cima disso construiria a cultura materialista, anticristã, anti-espiritual, tapando a porta da transcendência para a humanidade, né? Ora, o capitalismo fez isso sem precisar tocar na propriedade privada, sem tirar um tostão dos ricos, ao contrário, tornando eles mais ricos ainda. Como é que fez isso? Criou esse negócio híbrido, que você tem a economia liberal, mas a política e a cultura é tudo feita por socialista. Pior ainda. É pior ainda, porque fica sabe o que é isso? Esse negócio que o Estado controla tudo, mas reserva um pouco de liberdade para as grandes empresas, isso é definição da economia fascista. A economia socialista é impossível. Né? A economia capitalista, ela precisa da democracia, etc, etc. Mas o pessoal não quer isso. Então, o que faz? Aumenta o controle do Estado, dá para o Estado o controle de tudo e cria essa merda de economia fascista que é nisso do qual a gente vive. Agora, os caras que fazem isso
né? Como esses filhos das putas do PCdoB, vem chamar a mim e usou de fascista. Fascista é o cu da sua mãe, ô Bachamiro. Os comunistas não nunca vou responder educadamente Polônia, né? a uma ofensa dessa. Nunca! Se tu vier me chamar de fascista na minha cara, me chama que eu quebro o seu nariz, moleque. Ah, que é isso? Bachamiro, né? Os fascistas são eles, pô. É a coisa mais óbvia do mundo. Eu digo e provo. Eles usam fascista só como xingamento. Eu uso como categoria de ciência política. E provo que a política de vocês sempre foi fascista. Todo direitista já foi chamado de fascista. Eu também. Agora, peraí, tem alguém na linha aí, mais pra falar. Um abraço, hein? Tudo de bom. Obrigado, tudo de bom. Alô? Alô, quem é? Alô? Alô, fale mais alto. Alô? Bom, então, enquanto isso, já que não dá para falar, né, o governo está aí estudando punir, né, o general Paulo de Castro, que é diretor de ensino do Exército, tem um outro que esteve lá, que acho que é o comandante militar do Leste, porque eles foram lá assistir, né, a reunião que se fez no clube militar para protestar contra esse negócio do Tarso Genro de querer botar lá os camaradas na cadeia, Coronel Ustra e outros. Ora, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte: a única prova que existe desses crimes de tortura é a palavra deles mesmos. Não tem um porra de um exame de corpo de delito. Nunca apareceu. Né? E segundo, esses crimes, se foram cometidos contra criminosos. Agora, os crimes de terrorismo, explosão no aeroporto de Guararapes, tá certo? Explosão nos consulados, explosão na biblioteca do USES, foi feito contra inocente. Morreu um monte de gente. Era gente que estava andando por ali, que nem Oswaldo Lovector, estava andando e de repente, pumba, a sua perna sai voando. Ou contra soldadinho, recruta, que é o Mário Cosel. Quer dizer, moralmente falando, a gravidade do terrorismo é infinitamente superior à da tortura. Porque a tortura, às vezes, o sujeito faz, não é porque nem está planejando em cima, ele fica com raiva, ele vê a maldade daqueles caras e fala, vou descer a mão nesse filho da puta e desce. É ilegal, tem que ser punido, mas que é humanamente compreensível. Agora, soltar bomba em aeroporto não é humanamente compreensível. Os caras que fizeram isso não são gente. Agora, outra coisa, quase todos eles trabalhavam para o governo cubano, que é o governo que mais torturou e matou na América Latina. Eles têm que ser responsabilizados criminalmente por essa matança em Cuba. Todos eles foram corresponsáveis. Seu Zé Dirceu foi corresponsável, alto funcionário da inteligência militar cubana. Ele é moralmente culpado por cada cubano que foi morto e torturado. Agora fica aí com essa choradeira e fica esse vagabundo, esse Tarso Genro, querendo punir crimes supostos, porque é o seguinte, nunca houve uma prova material de tortura. Nunca. É só alegação de comunista, meu Deus do céu. De comunista que tem muito dinheiro a ganhar com isto. Agora, eles querem dar a ilusão de que existia milhares de torturadores. Façam uma conta. Durante todo o tempo da ditadura militar, 20 anos, foram presas 2.000 pessoas. Quer dizer, 100 pessoas por ano. Se todas fossem torturadas, todas, bastaria um torturador para torturar cada uma delas durante 3 dias sem parar. Um único torturador. Então, como é que pode ter tanto torturador assim? Primeiro, que desses 2.000, nem todos alegaram tortura. Vamos dizer que uns 300, 400 alegaram tortura. Quer dizer, para torturar 300 pessoas num prazo de 20 anos, tá tão torturador assim, fala, não, tem alguma coisa errada, porra, nessa conta. Eu não acredito, né? Olha, 90% dessas denúncias de tortura, tenho certeza que são fake. Eu já contei aqui o caso da contraparente minha, que foi presa, todo mundo dizia que foi, coitada, foi torturada, e perdeu um rim, etc, etc. Eu sei o seguinte, eu sei que eu tive com ela na véspera dela ser presa, e depois no dia que ela saiu da cadeia, foi buscar.
A mulher estava melhor do que entrou. Estava saudabilíssima. Gordinha, engordado, estava morena, tinha tomado sol, estava ótimo, tá certo? E isso eu vi com meus próprios olhos. Agora, todo mundo que foi torturado. E ela morreu de vera na Suécia. E até hoje está lá na lista das vítimas da ditadura, como se a ditadura tivesse matado a mulher. A mulher morreu mais de 20 anos depois, tá certo? E, pô, todos esses que morreram, tudo terrorista, porra. Quer dizer, é claro que o Estado não tem o direito de tocar no prisioneiro, tá certo? Mas eu não considero que moralmente bater num desgraçado desse seja mais grave do que fazer o que eles fizeram, soltar bomba para matar inocente, gente que não tem nada a ver com a história. Então, primeiro, moralmente a coisa é indefensável. Agora, a pose de superioridade moral que eles adotam é absolutamente asquerosa. Quer dizer, é totalmente... é o inverso da realidade. E pior, a mídia inteira aceita isso. A mídia inteira, e boa parte da burguesia, da liderança empresarial... empresário é louco para puxar saco de intelectual de esquerda, porque todo empresário, né, tem complexo de inferioridade cultural. Então chega lá um nego falando umas palavras que não entende, né, ele já cai de joelhos na frente do cara, né? Não respeita, vamos dizer, o conhecimento verdadeiro, a ciência, etc. Mas a pseudo-intelectualidade, eles adoram, adoram. Alô, quem está na linha aí? Alô? Eita, ruim mesmo. Agora, peraí, tem outro? Alô? 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 Ficar falando de crime, de punir crime, né? E aquele soldado da Brigada Militar que foi degolado na praça pública pelo MST. Agora fizeram uma homenagem a ele, mas a viúva está dizendo, olha, a morte dele não adiantou nada, porque depois disso os caras continuam fazendo a mesma coisa até hoje, então é impune. Ele pode fazer o que quiser. Agora, morre, né? Um sem terra, chamar o cara de sem terra é mentira, pessoas... O MST tem 10% do território brasileiro, é suficiente para alimentar todos vocês, porra. E não plantam nada, não produzem nada, e só querem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Só por isso a DIU está todos na cadeia. Agora, quando morre um deles, é aquela choradeira, né, ecoada por toda a mídia nacional. Esse negócio do soldado da Brigada Militar, praticamente só foi comentado no Rio Grande. Ninguém fez barulho em torno. O cara foi degolado com uma foice no meio da praça pública. O que você acha? Isso aí é protesto pacífico? Hã? E depois eu vi lá, o sujeito que era do MST saiu, tá certo? Traiu o MST, o que fizeram? Amarraram numa árvore e estupraram a mulher dele na frente dele. Tem lá toda a documentação, tá lá na Associação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, que eu vi as fotos. Né? E o depoimento do cara. Alô, quem é? É Matheus de Porto Alegre, tudo bem, Olavo? Matheus, tudo bem? Tudo bem. Não, Olavo, que eu tô lendo uma notícia aqui a respeito do desembargador gaúcho Rui Portanova, que recebeu em seu gabinete um representante das Farc, e que o próprio ex-governador Olívio Dutra também o recebeu. Cadeia. Ele sabe que os caras estão metidos no narcotráfico, ele tem obrigação de dar voz de prisão imediata. Se não deu, quem tem que levar a voz de prisão é ele. Se eu tivesse lá, eu dar a voz de prisão civil para ele. Se encontrar esse filho da puta na rua, eu não pretendo você por crime de prevaricação. Qualquer um de vocês... E detalhe, ele foi convidado para visitar a Colômbia e, inclusive, ele só dá decisões favoráveis ao movimento do Sem Terra e é conhecido como o juiz comunista gaúcho, o revolucionário gaúcho de esquerda. Pois é, o sujeito que diz que é o direito achado na rua. Eu sei o seguinte, é o diploma achado na rua, o diploma de advogado dele foi achado na rua, tá entendendo? Catou no lixo. Catou no lixo, não, ele mesmo nunca saiu do lixo. Agora, tem que parar de tratar essas pessoas com respeito, tem que fazer que nem o Bolsonaro falou com o Tarso Genro. Tu não é homem, rapaz. E quando a gente fala grosso com esses caras, eles enfiam o rabo dentro das pernas. Enfiam o rabo entre as pernas, são todos covardes. Uma vez
Encostei um cara que era do Serviço de Segurança da ditadura, encostei o cara na parede, né? Vamos ver, como é? Você torturava os caras mesmo? Vai. Ele falou, quer saber? Nunca torturei ninguém, porque os caras já chegavam tudo cagando nas calças. E isso é verdade. Não, e detalhe, ele deu essa declaração publicamente pro jornal Zero Hora, né? E tem gente indo no Rio Grande do Sul que... Tem que prender o cara. E não acontece nada. Agora não tem mais homem nesse país. Não, o que aconteceu, pô? Saiu o Bolsonaro, o padre Paulo Ricardo, o bispo de Taubaté, somando tudo não dá 10. O que aconteceu aí, pô? 180 milhões de brasileiros. Né? Quantas bolinhas tem para dividir todos eles? 10 bolinhas para toda essa gente? Não dá, porra. É brincadeira. Não, e detalhe, esse mesmo desembargador entrou num abate assado dizendo o seguinte, que se os brasileiros fossem os venezuelanos, eles votariam em Hugo Chávez. Que votaria Hugo Chávez, o cara? É brincadeira. Ninguém manda esses caras a merda. O que há, pô? Mandar, né? Já tiveram paciência demais, já trataram bem demais esses caras. O que há entre eu e eles, eu não acho que é uma divergência política, é uma divergência moral. É a diferença moral abissal. Eu tenho lá meus defeitos, tenho meus pecados, mas eu sou gente. Agora esses caras não são gente não, pô. Isso é uma máquina de mentir. Esses caras são absolutamente desumanos. Então aqui, essa semana o César Benjamin publica um artigo reclamando que todo mundo está falando dos direitos humanos na China. E vocês não veem tudo de belo que a China fez. 7 mil anos de cultura. Há 7 mil anos de cultura, aqui a Revolução Cultural destruiu tudo. Matou todos os representantes da cultura tradicional, agora fica vendendo essa cultura. Né? E diz, eles falam que lá não tem liberdade de imprensa, mas eles também não, porque o chefe manda escrever contra a China, ele escreve. Escuta, peraí, se alguém controla, né? Alguém exerce censura dentro da redação, são vocês, seus vagabundos. Quem foi que escondeu o Foro de São Paulo durante 16 anos? Foi a direita que escondeu? Não é em um jornal, em todos. Vocês fazem a censura e dizem que os outros estão te censurando, seus vagabundos. Agora, esse César Benjamin é uma besta quadrada porque saiu do PT, ficou revoltado porque o PT foi lá pro PSOL. Agora, cuidado com esse negócio de PSOL, porque é o seguinte, o PSOL é deles e o CUSOL é dos outros. Sempre assim. Então, aqui, o nosso tempo aqui está acabando. Então tá, obrigado, Olavo. Olha aqui, essa semana, a revista Isto É foi lá, fez uma entrevista com o Heitor de Paula, ele não falou o que eles queriam, esconderam. É isso que acontece, o César Benjamin. Você vê, o pessoal está falando de direitos humanos na China agora, durante 20 anos. Eu mesmo mandava para os jornais apelos desesperados de presos políticos chineses e cubanos. Nunca publicaram uma linha, esconderam tudo. Você é culpado disso, vocês, gente do PSOL, do PT, vocês são os censores, vocês são os fascistas, vocês são os canalhas. O comunista não é gente, porra. Tá? Não há mais paciência com esses caras, já passaram de todos os limites do humanamente tolerável. Né? Alô, quem está na linha? Alô? Fala, pô. Oi. Tudo bem? Tudo bem, quem é? É o Thiago. Tiago, tudo bem? Thiago. Você quer falar uma coisa. Uma coisa que eu ia para os Estados Unidos. E ele me falou que tá cheio de russo lá. Cheio, cara. O meu negócio, não estou ouvindo nada. Ninguém... Não estou entendendo nada do que você está falando, está horrível. Você consegue me ouvir agora? Muito mal. Eu só quero falar que tem muitos russos nos Estados Unidos trabalhando em fazendas. Aqui está cheio de agente russo. Identificado tem mais de 40. Esse pessoal que fala... E ninguém vai voltar. E ninguém vai voltar para a Rússia, ele falou. Ninguém quer voltar. É claro. Né? Se eu fosse agente da KGB... os caras me mandam para qualquer país estrangeiro e falam, oba, é tudo que eu quero ser espião no exterior para combater o imperialismo. A gente chega lá, oba, tô aqui, tô na Suíça, tô nos Estados Unidos, não volto mais. Quem é que quer viver lá embaixo do Putin, porra? E que é todo mundo... Ele falou que o pessoal tá lá, falou. Ele
mesmo. Peraí, agora eu não entendi mais nada. Essa ligação está muito ruim. Não, é tudo plantão de batata. A ligação estava muito ruim mesmo. Eu entendi vagamente a pergunta dele, mas aqui, gente, o nosso tempo aqui, né, está acabando. Antes de acabar o programa, eu quero aqui enviar meus parabéns à Graça Salgueiro, que está fazendo aniversário hoje, né? E não pelo aniversário, mas por todo o trabalho maravilhoso que ela tem feito contra tudo e contra todos, sozinha, sem recurso. Ela dá mais informação sobre a América Latina do que essa merda dessa mídia inteira. E pior, o pessoal da mídia, o pessoal do Globo, o pessoal da Folha, o pessoal do Estado, tudo vai lá ler nota latina e depois publica as coisas com atenuado e 6 meses depois, 1 ano depois, e nunca cita a fonte, nunca. Quer dizer, que gente é essa, pô? Com quem nós estamos lidando? Né? E ainda, pior, eles fazem isso e depois ainda eles reclamam que a mídia é de direita. Eu digo, mas isso aí... Gente, vocês já leram Lenin falando de Karl Kautsky? O Kautsky era a direita do Lenin. Quer dizer, é a outra ala do movimento comunista. E eles falam uns dos outros como se fosse o maior reacionário da paróquia. É sempre assim. E quem está de fora e não conhece as peças, pensa, a direita está no poder. Porque você elege um cara, você tão logo ele sobe lá, você começa a tratar ele como se fosse direitista. Essa mecânica, essa dialética, isto é assim que eles crescem desde que existe o movimento comunista, porra. Você tem a revolução e tem a revolução contra a revolução e tem o esquerdismo contra o esquerdismo. Desde o início é sempre assim. E ainda tem gente que cai. Tem gente que não estudou, que não lê livro, né? Pessoal que só lê a Folha de São Paulo e acha que sabe alguma coisa. É terrível, viu? Bom, aqui, gente, então, não esqueçam, visitem o meu site lá, www.seminariodefilosofia.org. Tá certo que há preço de banana apenas para uma taxa de manutenção do site. Tá certo? Vocês vão ter acesso a 20 anos de conferência, curso, apostila, etc, etc. É tudo que não tiveram oportunidade de ouvir, que o pessoal veio reclamando, não, mas teu curso vai dar lá na Bahia, no Rio Grande, não posso ir, ou então tá caro, não posso ir. Tá aí. Agora está à disposição de todo mundo, né? Então, é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.